Bom, gente, vamos lá. Vamos agora fazer os testes do final do capítulo 7. Aqui nós vamos começar a resolver essa bateria de testes que começa na página 218 do nosso livro. Bom, então vamos fazer aqui o primeiro exercício dessa bateria. Da Federal do Ceará, ele pergunta: o expoente do número 3 na decomposição por fatores primos positivos do número natural 10 elevado a 63 menos 10 a 61 é igual a... Bom, então ele me deu uma continha, 10 a 63 menos 10 a 61. E ele pergunta, esse número, se eu for decompor, o fator 3 tem qual potência? Então, para isso, eu preciso acertar esse número primeiro, eu preciso transformá-lo em alguma coisa mais simples para aí poder encontrar o fator 3. O importante aqui é que, lógico, a gente não vai fazer 1 com 63 zeros menos 1 com 61 zeros. A gente vai usar algumas propriedades e para isolar a parte 3 elevado, o fator 3 elevado a alguma coisa. Então aqui eu posso colocar em evidência um 10 ao quadrado. Nesse primeiro aqui eu posso quebrar o 63 em 10 ao quadrado vezes 10 a 61, menos aí o outro 10 a 61, deixar lá quieto. Porque com isso eu consegui reduzir o 10 a 63 em algo que também tem o fator 10 a 61. Por quê? Porque agora eu consigo colocar em evidência 10 a 61, 10 ao quadrado menos 1. 10 ao quadrado vale 100, menos 1, então isso daqui dá 99. Muito bom. 99, ele é 9 vezes 11, certo? 9 vezes 11. E o 9 eu posso decompor como sendo 3 ao quadrado vezes 11. Legal. Repara, o 10 a 61, ele só tem fatores 2 e fator 5. O 11 é o número primo, só tem fator 11. O 9, então, é o único que tem o fator 3. Por conta disso, o expoente do fator que tem 3 é 2. Ou seja, que é esse expoente 2 aqui, logo, resposta correta, letra E. 2 é a resposta que ele pede. Ok? Muito bom. Vamos lá, continuando, fazer o exercício de número 2. O exercício número 2, ele fala o seguinte. O valor numérico da expressão, ele te dá uma expressão, representa um número. Então, agora vamos ver. Esse aqui não tem jeito, é um exercício de resolução aritmética mesmo. 36 elevado a meio, menos 8 elevado a 1/3, mais 625 elevado a 1/4, tudo isso sobre menos 0,5 elevado a menos 2. Legal. Esse exercício, ele está querendo que você saiba qual que é, o que é uma potência com expoente racional e também quer que você saiba trabalhar com o expoente negativo, no inteiro negativo. Bom, então vou lembrar que quando eu tenho expoente racional, lembra, se eu tenho raiz quadrada de a elevado a m, índice n, é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Quem está dentro vira numerador, o índice vira denominador. Beleza? É isso que eu vou fazer aqui, isso aqui no caminho contrário. Legal. Então o que acontece? 36 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 36. O expoente 1 fica aqui, o numerador 1 vira expoente e o 2 vira índice. Menos 8 elevado a 1/3, raiz cúbica de 8, mais 625 elevado a 1/4, só uma coisa aqui, a parênteses está por fora, né? Que 1/4 é só do 625. 625 elevado a 1/4 é a mesma coisa que raiz quarta de 625. Bom, lá embaixo. Menos 0,5 elevado a menos 2. Para você trabalhar com negativo, você tem que virar a base para que esse expoente se torne positivo. Eu, quando trabalho com exponencial, gosto muito de trabalhar com frações. Então, 0,5 eu transformo em 1 sobre 2.
Ou divide 5 por 10, enfim, e depois que simplifica, essas coisas. Vamos lá. Raiz de 36 dá 6. Menos raiz cúbica de 8, 2. Mais raiz quarta de 625, dá 5. Se você não lembrar, pode fatorar o 625. Divide por 5, 5, 5 e 5. Então vai ter 4 fatores 5 ali. Sobre. Como eu quero inverter o sinal do expoente que é menos 2, então eu viro a base. Então menos 1 sobre 2 vira simplesmente menos 2 elevado ao quadrado. Cuidado, porque nessa inversão o sinal continua, o sinal da base continua. O que eu inverti foi o numerador com o denominador. Beleza, então aqui é só terminar. 6 menos 2 mais 5, 6 mais 5, 11, menos 2, 9, menos 2 ao quadrado, 4. Portanto, a resposta dessa operação é um número racional positivo, conforme está escrito na letra A. Ok? Muito bom. 3. Vamos fazer o terceiro aqui embaixo. Que cabe. Ele falou o seguinte, na PUC do Rio. O valor da expressão 5.100, então ele te conta a expressão 5.100 vezes 10 a menos 5, mais 3 vezes 10 a menos 4, é igual a... Muito bom. Então, basicamente, eu vou trabalhar com essas regressões com o expoente negativo do 10. Então 10 a menos 5, pega essa dica, porque a gente trabalha muito com notação científica também e tudo mais. A vírgula do 5.100 está aqui depois do último zero. Como eu faço menos 5, então eu teria que voltar 5 casas para trás. Que é a mesma coisa que se eu estivesse dividindo por 1 com 5 zeros. Então aqui eu tenho 4 casas. Tenho que criar uma quinta casa, 0,051. Esses 2 zeros eu não preciso escrever aqui no final. Mas, mesma coisa aqui. Menos 4, então eu tenho que criar um número que tenha 4 casas decimais que contém o 3. Então 0,0003. Porque a vírgula agora está aqui no 3, ele volta 4 casas. Quando eu somo esses dois números, isso daqui vai dar 0,0513. Resposta certa também, letra A. Legal? Muito bom. Então, podemos continuar agora indo para o exercício de número 4, que é da Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Ele me fala o seguinte. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias somente seu trato digestivo. É bactéria que não acaba mais. Esse número de bactérias pode ser escrito como? Bom, basicamente é um exercício de notação científica. Então, assim, a ideia é que a gente consiga escrever esse número em termos de potência de 10. 100 bilhões, então vamos lá. Então, se eu tenho aqui 100, certo? Se eu boto 3 zeros, eu fico com 1.000, 100 mil. Com mais 3 zeros, 100 milhões. Com mais 3 zeros, 100 bilhões. Bom, para escrever isso aqui na notação científica é 10, e o expoente que eu colocar aqui vai ser igual ao número de zeros que eu tenho depois do 1. Então aqui eu vou ter 1, 2, com 3, 5, 8, 11. 10 elevado a 11, resposta certa, letra C. Tranquilinho esse, né? Beleza. O 5. O 5 eu tenho... simplificando a expressão, 4 elevado a 3 meios, então vamos lá, 4 elevado a 3 meios, mais 8 elevado a menos 2 terços, menos 2 elevado a menos 2, tudo isso dividido por 0,75, obtemos qual número? Bom, vamos lá. Primeiro, o grande lance aqui é que a gente normalmente vai trabalhar com expoentes racionais, então vão virar raízes, e quando eu tenho menos eu vou girar a minha base. Quando eu estou trabalhando com dividido por um decimal, é mais fácil, como eu falei, nas exponenciais, trabalha com fração. Então eu transformar isso aqui em fração, depois eu multiplico invertendo esse. Vamos lá. Tem uma forma bem tranquila de trabalhar aqui, que é assim, eu vou passar todo mundo para a base 2. Eu acho que vai ficar mais confortável para a gente trabalhar assim. Então 4 vai virar 2 ao quadrado,
elevado a 3 meios mais 2 elevado ao cubo, que é o 8, né? Elevado a menos 2 terços, menos 2 a menos 2, eu já vou escrever como sendo 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 4. Dividido 0,75 é 75 sobre 100, que eu posso simplificar e que dá 3 quartos. Muito bom. Aqui eu tenho potência de potência, né? Então eu posso multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 meios. 2 vezes 3 meios. Dá 3. Ok? Então ali é a mesma coisa que 2 ao cubo. 2 ao cubo. Mais 2 a menos 2, que é esse cara aqui, né? 3 vezes menos 2 terços, pelo mesmo motivo que se 2 cortou com 2 de baixo, 3 corta com 3, menos 1 quarto. Dividido por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pela inversa, lembra? Uma fração dividida por outra, conserva a primeira fração e multiplica e inverte a segunda. Vamos lá. Aqui eu vou ter 8 mais 1 quarto, menos 1 quarto, vezes 4 terços. Mais 1 quarto e menos 1 quarto vai embora. 8 vezes 4 terços. 8 vezes 4, 32, sobre 3. Resposta certa, letra E. Legal? Bom, esse foi então o número 5. Continua. O número 6 agora é da PUC do Rio de novo. Vocês estão vendo que esses primeiros exercícios, eles são operatórios, né? Eles estão treinando a gente, eles estão pedindo para a gente trabalhar com cálculos, né? Aritméticos, propriedades, essas coisas. Nesse daqui a gente vai trabalhar com equação exponencial. A equação 2 elevado a x² menos 14 é igual a 1 sobre 1024. Beleza. É igual a... tem duas soluções reais, a soma das duas soluções é. Então eu tenho que achar as duas soluções, depois eu vou somá-las. Muito bom. Então aqui é passar os dois lados para a base 10, né? Para a base 2. Então à esquerda vai ficar, o primeiro membro fica 2x² menos 14 é igual. 1024 é o que eu sempre sugiro. Decora as potências de base 2 até 2 a décima. 2 a décima é exatamente 1024. Então aqui eu fatorizo 1024, vou dar 10 fatores 2 e por aí vai. Muito bom. Aqui eu vou ter 2x² menos 14 é igual a 2 a menos 10. Eu quero jogar para cima essa base 2, então eu inverto os expoentes. Bom, quando as bases são iguais, então os expoentes têm que ser iguais. x² menos 14 é igual a menos 10. Ou seja, como é uma equação de segundo grau incompleta, eu posso mandar o termo independente ou o fator que não tem x para o segundo membro. Então x² é igual a 14 menos 10, x² é igual a 4, x é igual... Sempre quando vai a raiz, né? Não se esqueçam, eu mando com mais ou menos. X é mais ou menos raiz de 4. X então vai ser mais ou menos 2. Então, portanto, a soma é igual a 0. Letra B. Beleza? É isso. Dava para ver que ia dar um negócio soma igual a 0, porque eu não tenho um fator, termo B, né, nessa equação de segundo grau. Então, eu vou ter mais ou menos uma raiz, então, como eu quero soma, então daria 0 mesmo. Legal? Bacana, vamos lá. Exercício 7. Exercício 7, ele volta a falar sobre expressões, tá? Ele então fala da seguinte maneira, 7. O valor da expressão, ele te dá uma raizona e aí pede para você trabalhar com ela. Legal. Então vai ficar assim. Raiz enésima de 72 sobre 9, n mais 2, menos 3, 2n mais 2. Legal. Lembra, quando eu tenho aqui soma nos expoentes somados significa que eu posso quebrar em uma multiplicação de potência vezes a base.
Lembra disso daqui? Quando eu multiplico potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, certo? Bom, também vale a volta. Então, se eu tenho somado, eu vou quebrar em uma multiplicação de potência de mesma base, ok? Antes disso, uma coisa muito legal para se fazer aqui é pegar e deixar esses expoentes na mesma base. Vai ficar muito mais fácil. Então, 9 elevado a n mais 2, eu vou falar que é 3 ao quadrado elevado a n mais 2. E aí eu tenho potência de potência, eu posso simplesmente multiplicar os expoentes. 2 vezes tudo isso. Então é 2 vezes n mais 2 vezes 4. 3 elevado a 2n mais 4, que é o que eu vou escrever aqui no lugar do nosso 9 elevado a n mais 2. Aí já tem todo mundo na mesma base e facilita muito na hora de você pegar e colocar em evidência, ou se não trabalhar, ou interagir com elas. Então isso aqui vai ficar raiz enésima de 72 sobre 3 elevado a 2n mais 4, como eu já mostrei lá para vocês, menos 3 elevado a 2n mais 2. Certo? Muito bom. O que acontece? Vocês separam que aqui embaixo eu tenho 3 raiz enésima 72 sobre 3 a 2n vezes 3 a quarta menos 3 a 2n vezes 3 ao quadrado. Certo? Acho que eu fiz aqui. Muito bom. Eu tenho embaixo os fatores 3 elevado a 2n em ambos os fatores. Então eu posso colocar em evidência. Então vai ficar raiz enésima de 72 sobre 3 a 2n, que multiplica 3 a quarta menos 3 ao quadrado. Bem mais fácil trabalhar assim. Ou seja, 3 a quarta, 3 vezes 3, 9, 27, 81. 81 menos 3 ao quadrado, que é 9, 81 menos 9, deu, olha só que coisa, 72. 3 a 2n vezes 72. Ou seja, esse cara vai com isso. Lá em cima sobra 1 e embaixo sobra 3 a 2n. Que também, se eu quiser mandar para cima esse 3 a 2n, vai ficar 3 elevado a menos 2n. Lembra quando a gente estava falando sobre raiz, que eu posso transformar em uma potência fracionária? Então o expoente aqui se transforma em numerador e o índice se transforma em denominador. 3 menos 2n sobre n. Ou seja, eu posso cortar esse n com esse n. 3 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 9. Ou 1 sobre 3 ao quadrado, que dá 1/9, resposta certa, letra A. Beleza? Legal, então é isso. É mais um exercício para tentar confundir, complicar um pouquinho a vida com relação a esses tipos de propriedades, enfim, mas você vê de uma vez, você consegue resolver outros numa boa. O oitavo é do Enem. Vamos ver como é que ele pega. Normalmente o Enem tem enunciados bem contextualizados, eles são... tem um texto bem interessante ali. É importante saber identificar os elementos chaves dessa questão. Vamos lá, não se perder no texto. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa m pela fórmula. Então ele te dá uma fórmula. Isso aqui é do outro. A igual a K vezes m elevado a 2/3. Em que K é uma constante positiva, o A aqui é a superfície do corpo de uma pessoa e m é a massa dessa pessoa. Se no período que vai da infância até a maioridade do indivíduo sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área corporal da pessoa? Bom, então essa nova área vai ser então K vezes o m, passa a ser 8m, porque multiplicou por m, por 8, essa massa dele. Como eu tenho uma multiplicação elevada a uma certa potência, a potência ela como que faz uma distribuição. Então K vezes 8 elevado a 2/3 vezes m elevado a 2/3. 8 elevado a 2/3, como a gente fez no exercício anterior, a gente pode chamar de 2 ao cubo elevado a 2/3
vezes m elevado a 2/3. Aqui, perceba que, esse é meu A', né? 3 vezes 2/3 dá 2. Então, quando eu vou multiplicar esse 3 por esses 2/3, vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. Ou seja, eu vou ter 4, que é esse cara aqui, né? Vezes k vezes m elevado a 2/3. Só que repara, aqui eu tenho k vezes m elevado a 2/3, que não é meu A. Então, meu A' é 4 vezes A. Ou seja, é o quádruplo da massa original. Portanto, resposta certa, letra A. 4 vezes isso. Desculpa, o A estava pensando nesse monte de A aqui. Legal. Beleza. 9 da Unicamp. Vamos lá. O 9 é o exercício da Unicamp. Beleza. Funciona assim. Vou tirar um gráfico. Exercício de gráfico é bem comum exponencial, tá? É uma xícara que se contém certa quantidade de açúcar, dispersa café. A curva a seguir representa a função exponencial m de t, que fornece quantidade de açúcar não dissolvido em gramas t minutos após o café ser despejado pelo gráfico. Então podemos concluir que a gente dá várias funções com relação ao qual a possível função. Nesse caso, tem que testar mesmo as alternativas, tá? Como eu consigo ler no gráfico apenas 2 pontos, o 0,16 e o outro que eu consigo ler é o 154, então 150 elevado no 4. Essas são as duas expressões possíveis, ok? Repara que quando o x vale 0, t vale 0, tudo vale 16, ok? Então, com certeza, a minha expressão ela vai ser ou m de t 2 elevado a 4 menos 0 sobre 15, ou m de t 2 elevado a 4 menos 0 sobre 50. Porque as outras duas alternativas têm 5 menos 50 e 5 menos 50. Só que aqui, em ambas, aqui o 0 sobre alguma coisa vai embora, ambos dão 16, que é esse cara aqui. Se aqui fosse 5, esse primeiro cara aqui, com as alternativas C e D, daria 32. Então não levaria no 0 no 16, levaria o 0 no 32. Então eu estou entre as alternativas A e B. Legal. Então eu vou testar esse segundo ponto. Eu vou testar nas alternativas A e B. Então vou fazer 2 hipóteses. Então quando eu testo a primeira, estou testando a expressão m de t é igual a 2. Opa, desculpa, aqui não é 15, é 75. 2 elevado a 4 menos t sobre 75. Para esse ponto, quando o x vale 150, tudo tem que dar 4. Então isso aqui vai dar m de 150 vai ser igual a 2 elevado a 4 menos 150 sobre 75. 2 elevado a 4 menos 150 por 75 dá 2. 2 ao quadrado deu o nosso 4 que a gente queria. Portanto, resposta certa, letra A. Se eu colocar esse 150 na outra expressão, vai dar 2 elevado a 4 menos 3, que dá 2 a primeira, vai dar 2 e não o 4 que a gente queria. Então é teste mesmo de hipótese, tá? Então você, primeiro ponto, elimina 2 e depois, com o segundo ponto, eu elimino o outro que falta. Beleza? O 10, que também é do Enem. Vamos lá. O 10 é leitura de tabela, tá? E fala o seguinte. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura de sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperaturas em torno de 6.000 Kelvins. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvins. A tabela representa uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Classe espectral, tal. Muito bom. Ele fala o seguinte. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então eu tenho que caçar qual é a linha da temperatura, qual é a linha da luminosidade. Ok?
Se você olhar na tabela, pela temperatura, ele me fala que o Sol possui temperatura em torno de 6.000 kelvin. Então, o Sol, pela tabela, eu consigo ver que a classe dele é a G2. Tá vendo ali que tem uma temperatura igual a 5.770? Então, imagino que uma classe é G2. Quando eu faço 5 vezes essa temperatura, 5 vezes alguma coisa por volta de 6.000, bate nos 30.000. Então, 5 vezes vai ser uma classe, como está na nossa tabela, uma classe B0. Bom, então o que acontece? Quando eu estou numa temperatura da classe G2 de 5.770, eu tenho uma luminosidade 1, como mostra na linha luminosidade. Legal. Se eu tenho uma temperatura na classe B0, uma temperatura por volta de 5 vezes essa daqui, vai ver que a luminosidade dele vai ser igual a 2 vezes 10 à quarta. 2 vezes 10 à quarta é 2 com 4 zeros. 20.000. Então, se a luminosidade do Sol é 1 e a luminosidade desse negócio com 5 vezes a temperatura é 20.000, então ele é 20.000 vezes maior do que 1. 20.000 vezes a luminosidade do Sol. Alternativa certa, letra A. Beleza? Com esse exercício de número 10, concluímos o primeiro bloco de exercícios dessa nossa bateria de 44 testes que começam na página 218 do nosso livro. Beleza? Espero que tenham aproveitado, tenham aprendido. Refaçam esses exercícios. Aqui é uma referência, caso você não consiga chegar na resposta final. Legal? Beleza? Show de bola. Beijo.